Fala, povo de Deus, 20º dia da nossa série Consagrados ao Senhor, 1 Samuel capítulo 20, e hoje a Bíblia nos relata sobre a amizade entre Davi e Jonatas. Amém? Depois Davi fugiu de Naiote em Ramá e foi falar com Jonatas, lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual é o pecado que cometi contra o seu pai, para que ele queira me tirar a vida? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará alguma coisa sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse: seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou: Jonatas não deve saber disso, para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que eu estou a um passo da morte. E Jonatas disse a Davi: eu farei o que você achar necessário. Eles são tão amigos e Jonatas tem tanto a consciência de que a ficha de Davi está limpa, que ele está fazendo um acordo aqui com Davi, sendo que do outro lado da balança tem o pai dele. Então disse Davi: amanhã é a festa de lua nova e devo jantar com o rei, mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde e depois de amanhã. E se seu pai sentir a minha falta, diga-lhe: Davi insistiu comigo que ele permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser: está bem, então seu servo estará seguro. Se porém ficar muito irado, você pode estar certo de que ele está decidido a me fazer mal. Mas seja leal ao seu servo. Davi está falando dele mesmo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Mas por que me entregar ao seu pai? Disse Jonatas: nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. E Davi perguntou: quem irá contar-me se seu pai lhe responder asperamente? Jonatas disse: venha, vamos ao campo. Eles foram. E Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. Se meu pai lhe quiser fazer mal, que o Senhor me castigue com todo rigor se eu não lhe informar disso, e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Então Jonatas sabe que Davi vai ser o rei. Jonatas sabe que Davi é um homem de Deus. Jonatas está fazendo uma aliança com Davi porque o tem em grande estima, porque ama o seu amigo e porque sabe que Davi está do lado do Senhor. Só que do outro lado está o pai dele. Que decisão difícil, né? Ficar do lado do pai ou ficar do lado do ungido de Deus, nesse caso aqui. É difícil. Só que Davi aqui, ele está simbolizando o Cristo, né? O rei ungido, o escolhido, o Messias, a quem devemos seguir. E muitas vezes, para seguirmos a Deus, pessoas importantes ficarão do outro lado da balança. Por isso que Jesus falou: aquele que ama pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, esposa, marido, ou a si mesmo mais do que a mim, não é digno de mim. Porque na vida de muitos chegará um momento que a escolha terá que ser feita: seguir a Deus ou seguir a quem você ama. E na vida de muitos, pessoas que são amadas terão que ficar para trás, ainda que momentaneamente, para seguirmos a Deus. Então Jonatas vai continuar aqui ao lado do pai dele e tudo mais, mas a lealdade dele está com Davi. E agora ele também promete a Davi que a lealdade dele está com Davi, mas ele pede algo para o homem segundo o coração de Deus. E ele fala: Davi, se eu morrer, continue sendo leal com a minha família.
E Davi aceita o juramento. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. E esse juramento vai ser cumprido lá na frente, quando Davi for rei e mandar chamar Mefibosete. Mefibosete é da família de Saul, é da família de Jonatas. Então, quando chama Mefibosete, Davi está cumprindo um juramento que ele fez para Jonatas anos atrás. Nessa altura do campeonato, Jonatas já está morto. Saul também. Davi é o rei, mas ainda assim ele mantém a sua palavra. Porque Davi é um homem segundo o coração de Deus. E homens que temem a Deus verdadeiramente precisam manter a sua palavra. Mulheres que temem a Deus verdadeiramente precisam manter a sua palavra. Então você deu a sua palavra, mantenha ela. Uma das coisas mais valiosas que um ser humano tem é a sua palavra. E quando a nossa palavra entra em descrédito, terrível coisa é para nós. Muitos já não acreditam em nós. Muitos já não confiam em nós. Muitos se afastam de nós porque a nossa palavra já não está valendo muita coisa. Então, atente-se para ser fiel e leal a todas as palavras que você liberou. Amém? E Jonatas chama Davi de amigo leal. E Davi chama Jonatas de amigo leal. Jesus falou o quê? Para os seus discípulos: já não vos chamo servo, mas vos chamo amigos. Jesus quer ser o nosso amigo, mas não qualquer amigo. Ele quer ser um amigo leal. Da parte de Jesus, com toda a certeza do mundo, podemos esperar lealdade. A pergunta é, e da nossa parte? Será que Deus pode contar com a nossa lealdade? Será que o nosso amigo celestial pode contar com a nossa lealdade? Será que mesmo diante dos cenários mais difíceis, nós seremos leais a Deus? Esse é o questionamento que devemos fazer para nós todos os dias. Pedro dizia que seria leal a Jesus até a morte, mas o negou por 3 vezes. Depois, muitos anos lá na frente, de fato Pedro morreu pelo nome de Jesus. Mas houve um momento em que ele disse que seria leal e não foi. Nós precisamos tomar o cuidado para não dizermos que somos leais a Deus, mas na verdade não somos. E então Jonatas disse a Davi: amanhã é a festa da lua nova, vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã vá ao encontro, vá ao lugar onde você se escondeu. Quando tudo isso começou, espere junto à pedra de Jezeel. Atirarei 3 flechas para ao lado dela, como se estivesse atirando num alvo. E mandarei um menino procurar as flechas. Se eu gritar para ele: as flechas estão mais para cá, traga-as aqui, você pode vir, pois juro pelo nome do Senhor que você estará seguro e não haverá perigo algum. Mas se eu gritar para ele: olhe as flechas, olhe, as flechas estão mais para lá, vá embora, pois o Senhor o manda ir. Então eles fizeram um combinado. Jonatas fala: Davi, eu vou buscar informações e é o seguinte, como é que eu vou te avisar? Nós dois vamos estar no campo, você vai estar escondido e eu vou atirar flechas. E depois eu vou mandar o meu servo ir buscar as flechas. Se eu falar, tá mais para cá, pode vir, Davi. É o sinal que você está seguro. Se eu falar para o meu servo, tá mais para lá, vai embora, Davi, porque de fato você não está seguro. Então, versículo 24, Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ocupou o lugar de costume junto à parede em frente de Jonatas. E Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Saul não disse nada naquele dia, pois pensou: algo deve ter acontecido a Davi, deixando-o cerimonialmente impuro. Com certeza ele está impuro. Ainda pensa que Davi não está na mesa dele porque é impuro. Tem pessoas que a arrogância está tão grande que pensa que você não anda mais com ela porque o problema está em você. Tem pessoas que estão num buraco tão grande no seu próprio ego que não conseguem enxergar que o erro são elas mesmas e culpam tudo e todos por conta do que é culpa da própria pessoa.
No dia seguinte, o segundo dia de festa do novo lugar de Davi continuou vazio, então Saul perguntou ao seu filho Jonas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem nem hoje? Repare que ele diz, o filho de Jessé. Não chamar Davi pelo nome denota raiva, denota ódio, denota um sentimento ruim. Saul está expressando nas suas palavras a raiva que ele sente de Davi, a ponto de não conseguir nem falar o nome de Davi. Conhece alguém assim? Tem tanta raiva de alguém que não suporta nem ouvir o nome da pessoa. É o que Saul está fazendo aqui. E Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência permissão para ir a Belém, dizendo: deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com sua simpatia, deixe-me ir ver os meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele disse: filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande-o chamá-lo e traga para mim, pois ele deve morrer. E Jonatas perguntou: por que deve morrer? O que ele fez? E Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. A raiva de Saul está tão grande que agora ele está tentando matar Jonatas, porque sabe que Davi é apoiado por Jonatas. Tem gente que tem um ódio, uma raiva tão grande no coração, que começa a atirar para todo lado. Para todo lado, para quem não tem nada a ver com a história, a pessoa está atirando nela, a pessoa está criticando, está humilhando, está zombando, está atacando, está xingando. Pessoas que não tem nada a ver com o seu problema. Jonatas não tinha nada a ver com o problema de Saul, com Davi, mas está pagando um preço. Por quê? Por culpa dele? Não, por culpa de Saul, porque Saul é um homem mau. Porque o coração de Saul está ferido e está cheio de ódio, de ego, de soberba. Pessoas que vivem atacando outras gratuitamente são pessoas que ou precisam ser curadas ou precisam esvaziar o seu ego. Se você é alguém que vive atacando os outros gratuitamente, pessoas que não tem nada a ver com o seu problema real, então ou você está cheio de ego no seu coração e precisa ser tratado, ou você tem a alma ferida e precisa ser curado. Mas a verdade é que de um caso ou de outro você tem que ser humilde e reconhecer que você está atacando pessoas, Saul, que não tem nada a ver com o seu problema, que não te fizeram nada. Pelo contrário, Jonatas está ali, é seu filho, está sempre ali te apoiando, está sempre ali do seu lado. Ai, tchompliassé. Mas tem Saul vivendo, atacando pessoas que não merecem esse ataque. O seu problema é com Davi, resolve com Davi, mas não desconta em Jonatas, o que Jonatas não tem culpa, Saul. E você, Jonatas, cuidado. Cuidado para não estar perdendo tempo da sua vida, sentando na mesa de alguém que no seu primeiro deslize vai tentar te matar. Se Saul faz isso com Davi, também faz isso com você. Eu vou falar de outra forma. Se uma pessoa fala mal de outra para você, pode ter certeza que fala mal de você para outra. Se trai a confiança de alguém na sua frente, mas nas costas da pessoa, com certeza vai trair a sua confiança quando você virar as costas. Aquilo que as pessoas fazem com os outros na sua frente, certamente terão coragem de fazer com você quando for necessário. Então cuidado, Jonatas, com a mesa onde você está sentando. Cuidado em quem você confia. Cuidado. Jonatas na sequência vai para o campo, atira a flecha e fala para o moço: tá mais para lá. Era o sinal de Davi ir embora. Ele cumpriu com o seu compromisso com Davi. E Davi foge. Mas eu quero encerrar falando aqui: cuidado. Cuidado com as mesas onde você senta. Cuidado com as pessoas em quem você confia. E cuidado para não se tornar um Saul atirando flecha em quem não é digno disso. Talvez se não fosse Jonatas, nem mais ali Saul estava. Não sei. Talvez se não fosse algumas pessoas que você vive atacando, nem vivo você estaria. Nem de pé você estaria, mulher, para contar uma história. Nem de pé, homem, você estaria para contar um testemunho.
Então cuidado para não se tornar Saul, atirando flechas em quem não merece. Amém? Esse é o capítulo 20. Um beijo no seu coração. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 21, em nome de Jesus. Fui!